Contar duas histórias que eu vivi com o José Celso Martinez Correia. Em 1995, eu tinha produzido junto com a Dueto, com a Monique Ardenberger, no Parque Lage, o Hamlet. O Zé andava muito mal, estava hospitalizado como indigente na Santa Casa em São Paulo. E a Monique decidiu então a gente fazer uma montagem no Rio de Janeiro a custo zero. Eu, produtor, tinha que buscar apoio em todas as áreas. Tudo tinha que ser feito com parceria, para que a gente pudesse simbolicamente mostrar quem era o José Celso, o que significava a sua luta. A sua luta está muito direcionada a uma questão do território cultural. O Zé ocupa há 60 anos, mais do que qualquer outro artista brasileiro. O José Celso ocupa há 60 anos o território sagrado do Teatro Oficina, bairro Bexiga, Italianada, Rua Jaceguai. Quando a gente fez o espetáculo em São Paulo, antes, o teatro que o Zé cuida, ocupa, faz arte desde 67, pegou fogo. O Zé, as pessoas acharam que tinham enlouquecido, aquilo nunca viraria um teatro novamente. E o Paulo Maluf foi o primeiro a reconhecer a luta do Zé, dando início ao processo de reconstrução do Teatro Oficina. Em 95, o Hamlet tinha estreado em São Paulo, ainda com teatro em obras. Depois da temporada no Rio de Janeiro, o Teatro Oficina me arrastou para São Paulo para a gente fazer a inauguração oficial do teatro que a Lina Bobardi tinha projetado e Edson Elito tinha realizado. Desde colocar uma fonte de gás para que tivesse fogo, colocar água para que tivesse água, colocar terra para que tivesse terra, abrir o teto do teatro para que tivesse céu. O Teatro Oficina significava todas essas forças da natureza. Eu, na minha loucura, tinha entendido que o símbolo do teatro tinha uma bigorna. Na frente do teatro não tinha bigorna. Fui a 25 de maio, no centro de São Paulo, e comprei uma bigorna e subi num andaime e coloquei a bigorna em cima de duas lanças de ferro que o Tangerina, um ferreiro que eu encontrei em São Paulo, tinha feito para a gente fixar a bigorna. Pois bem, esse processo da finalização da construção do teatro, o governador de São Paulo era o Luiz Antônio Fleury, aquele monstro que depois autoriza a chacina de 111 presos, que depois a gente se lembra através da música do Caetano. Ainda não tinha vindo a chacina. Nós tínhamos que tratar com o Luiz Antônio Fleury. Então reunimos uma noite toda a companhia. Tivemos a ideia de gravar a conversa com o Fleury para que a gente pudesse ter uma garantia da palavra do governador, garantindo o direito de posse à Companhia Usina Ozona daquele centro de cultura. Depois fizemos uma linda festa e inauguramos o teatro. Nunca, evidentemente, se usou isso para rigorosamente nada. Mas é apenas para mostrar que não se fazia um pacto Mefistófeles. Depois, o prédio exatamente ao lado do Teatro Oficina é onde é a sede das empresas do Silvio Santos. O Silvio Santos foi aos poucos comprando todos os prédios da quadra para fazer ali um shopping center. Faltava derrubar o Teatro Oficina. Teve um advogado, Modesto Carvalhosa,
que conseguiu, junto com a luta do Zé, encaminhar um processo de tombamento do Teatro Oficina. E aí, com o instrumento do entorno do imóvel tombado, conseguiu-se que até hoje não se derrubasse o Teatro Oficina. Em determinado ponto, nós começamos uma campanha ao longo do processo de Cacilda. Uma campanha para tentar se comunicar com o Silvio Santos. O Zé acreditava que se ele falasse com o Silvio Santos, o Silvio ia entender a alma de artista do Zé e não só não demolir o teatro, como topar fazer ao lado do Teatro Oficina, aí sim o verdadeiro projeto da Lina Bobardi, o verdadeiro desejo do Zé, um teatro de estádio. Uma nova era para o teatro, uma outra compreensão do teatro. O Zé tinha uma poeira que coçava nele, que ele entendia. A música conseguiu fazer o grande espetáculo. Por que o teatro não tenta fazer o grande espetáculo? Então a ideia da Lina começava lá com uma universidade popular de teatro do outro lado do Bexiga, embaixo do Minhocão, o alojamento para as pessoas, o Teatro Oficina, o que existe hoje, como um teatro de passagem, e aí sim, chegando numa grande ágora moderna. Pois bem, então nós fizemos buracos na parede da oficina, a gente escrevia com o público, distribuía cartas, com cópia, todos esses papéis com cópia, e a gente mandava uma carta com um aviãozinho através dos buracos, dos tijolos que a gente fez do Teatro Oficina, e outra carta a gente guardava que a gente queria entregar diretamente para o Silvio Santos. Bom, nesse processo acabou se fazendo também um abaixo-assinado com artistas. Uma das cartas, a Fernanda Montenegro era a primeira pessoa a assinar. Pois bem, tivemos a ideia de juntar todas essas cartas que tinham sido escritas pela plateia. E aí eu fiz um pacote, botei em cima, liguei para Fernanda Montenegro, pedi licença a ela para que isso fosse feito, e fizemos uma carta endereçada, fizemos um pacote com essas centenas, milhares de cartas direcionadas ao Silvio Santos, e fizemos uma carta endereçada da Fernanda Montenegro ao Silvio Santos. Eu peguei o meu carro, descobri o endereço do Silvio Santos através de um amigo de SBT, de uma amiga de SBT, peguei esse pacote e levei até a casa do Silvio Santos. Cheguei, meu carro com a placa do Rio de Janeiro, vem o vigia, o segurança, o zelador falar comigo, e eu digo, olha, me permitam, mas eu estou aqui a mando da atriz Fernanda Montenegro, que tem uma encomenda para o Silvio Santos, e que ela me pediu que eu não voltasse ao Rio de Janeiro, está aqui o meu carro, a placa do Rio de Janeiro, sem que isso fosse deixado na mesa do Silvio Santos. E assim a gente fez. Entramos na casa do Silvio e colocamos esta pilha de cartas, com a primeira carta assinada pela Fernanda Montenegro, na mesa do Silvio Santos. Tempos depois, um repórter, um colunista da Folha de São Paulo, escreveu uma carta convidando, provocando, chamando o Silvio Santos para ir no Teatro Oficina. E o Silvio topou o desafio. E o Zé se encontrou com o Silvio como dois palhaços, como dois grandes artistas populares. E o Silvio então entendeu que não podia, que não precisava fazer um shopping em torno daquele teatro. Hoje sai essa foto do João Dória, com o Zé Celso, com o Silvio Santos, com a arquiteta, com o Eduardo Suplicy, que é um parceiro constante de lutas do Teatro Oficina, e alguns artistas ficam revoltados, estarrecidos. Talvez o grande problema, talvez o grande objetivo, um dos instrumentos que a ditadura militar usou foi banir as companhias de teatro de dentro dos teatros e passar a ocupá-los com tecnocratas. E o artista perdeu o terreno cultural. Há de se ter uma compreensão maior
há de se ter um entendimento da humanidade maior e que a gente não faça, sobretudo nós artistas, dos meios de comunicação que hoje são as redes sociais, um instrumento de ódio. A função do artista é agregar. A função do artista é abrir espaço para que todos caibam. Uma vez, o político artista Leonel Brizola disse uma coisa de muita sabedoria: os nossos ricos não cabem em Miami. Nós vamos ter que conviver. O Brasil é um país tropical, aonde cabem todos, como nenhum outro país do mundo. O Brasil é de todas as raças, de todos os credos, de todas as mentes que desejem os artistas serem harmoniosas.